Olá, muita alegria poder estar aqui para a gente estudar hoje mais um tema importantíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 25, Observai os pássaros do céu. Eu trouxe alguns trechos, transcrevi alguns trechos do Evangelho aqui para os nossos slides, para a gente estudar junto e fazer a mesma reflexão. Começa dizendo assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu. Então já começa a nos convidar para entender a importância de darmos mais valor para as coisas de Deus do que para as coisas da terra, não é? Claro que não há problema nenhum em termos os bens materiais, porque somos espíritos encarnados, vivemos num corpo físico. A questão está só no valor ou na importância que damos às coisas materiais, às vezes em prejuízo das coisas de Deus, não é? Então, se nós não somos daqui, por que aqui estaríamos mais preocupados em acumular tesouros? Então, olha só a profundidade dessa reflexão. Porquanto, onde está vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, indo além das palavras, né? Onde está a nossa preocupação, a nossa vontade, a nossa emoção, aí está também o nosso coração, ou seja, todo o direcionamento das nossas atividades, a ocupação do nosso tempo. Aqui o nosso tesouro, podemos entender o quê? Onde está a nossa maior preocupação? O que realmente estamos buscando para a nossa vida? Às vezes, nos envolvemos no dia a dia tanto com o nosso trabalho, com os nossos compromissos profissionais, e nos esquecemos do motivo ou da finalidade pela qual realmente viemos aqui para este planeta. Então, olha a importância dessa reflexão diária. Será que estamos no caminho certo? Da forma que estamos fazendo, estamos merecendo um lugar melhor no mundo espiritual depois do nosso desencarne? Não é? Em seguida, observai os pássaros do céu, não semeiam, nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Parece, né? A gente até vai falar daqui a pouco, que estamos sendo estimulados a não trabalhar, não fazer mais nada, que Deus vai nos alimentar, assim como faz com os pássaros, e para nós faria muito mais do que para os pássaros, né? Porque somos seres humanos, ou seja, muito mais na ordem da criação do que os pássaros. Mas não é bem isso que Jesus quis dizer, né? Aqui ele está só nos estimulando a ter fé, que ele não vai nos deixar passar fome, né? Então, para que desesperar, não é? Quantas dificuldades muitas pessoas estão passando realmente. Falta de emprego, falta de oportunidade. Mas Deus sabe do que a gente precisa e ninguém sofre por acaso. Muitas vezes, nós somos os causadores dos nossos problemas e precisamos da situação difícil para nos despertar para a realidade. Aí vem dizendo o seguinte: por que também vos inquietais pelo vestuário? Não só pelo alimento, mas também pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. E diz o seguinte: ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, da mesma forma, se Deus cuida da natureza, cuida dos lírios, né? Quanto mais de nós, seus filhos. Então, por que desesperar? Por que se preocupar? Não é? Por que sofrer por ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, assim como a depressão é excesso de passado, né? Então, por que sofrer antecipadamente? Se Deus está nos ajudando, desde que estejamos fazendo a nossa parte, porque a gente colhe conforme o plantio, conforme a semeadura, não é? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Exatamente isso que nós comentamos. Busquemos primeiramente a Deus.
as coisas de Deus. Porque Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, Ele sabe de tudo que nós precisamos, né? Então façamos o que a gente precisa fazer hoje. Não deixemos que a preocupação do amanhã nos atrapalhe, nos bloqueie as ações. Façamos o que Jesus recomenda. Lei de amor, lei de caridade, de fé em Deus. Interpretadas literalmente essas palavras, em relação ao que ele diz sobre espere que tudo vai, né, dar certo, que você vai receber o seu alimento, o seu vestuário. Aqui diz que essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho, se interpretadas literalmente, ao pé da letra, e consequentemente de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. As suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. É claro que não foi isso que Jesus quis nos dizer com essa proposta de termos fé em Deus, que Ele nos ajuda, né? E diz mais: se tal for a sua condição normal na terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei, ele, o homem, né, fizesse isso a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, e não foi mesmo. Olha o progresso que o planeta também sofre, né? Nós estamos evoluindo e o planeta também. E o planeta evolui através do trabalho humano, né? Quanto que nós já avançamos em tecnologia, em ciência, pelo trabalho do homem. Em muitos outros trechos do Evangelho, Jesus fala a respeito da necessidade do trabalho, né? Então, definitivamente, não foi isso que Jesus quis dizer sobre o alimento e o vestuário que chegarão a nós, assim como chegam para os pássaros, né? Porque os pássaros também trabalham, não é? Eles correm atrás do alimento. Eles fazem os seus próprios ninhos, né? Eles alimentam os seus filhos, não é? Então veja que até os pássaros trabalham. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então aqui dá uma boa resumida já, não é? Se a gente confia em Deus, na sua providência, Ele jamais nos desamparará, né? É tudo de acordo com a nossa necessidade de progresso. Se ela nem sempre acode, ou seja, a providência, Deus, nem sempre acode com o auxílio material, aquilo que a gente pede, pelo menos nos inspira ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. E quantas vezes nós recebemos essas inspirações? Claro que muitos, às vezes, acabam se fechando para essas inspirações, cultivam ou permitem cultivar pensamentos negativos a todo momento. E isso faz muito mal, né? Então temos que estar vigilantes, orando e vigiando sempre, conectados a Deus a todo momento. O nosso anjo da guarda é incansável, está do nosso lado, nos ajudando a todo instante. Basta a gente dar uma paradinha, respirar fundo e ouvir, sentir essas inspirações, não é? E por que Deus não acode tudo o que a gente pede? Porque nem tudo é o melhor para nós. A gente acha que é, mas somos inferiores. Só Deus para saber o que realmente é melhor para nós no momento certo, em cada etapa da nossa vida. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Olha isso. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama também o supérfluo. Eis aí a causa de muitos problemas que sofremos na vida, né? Nós já temos o necessário, queremos mais. É uma ambição desenfreada. Como eu disse no início, não há problema nenhum em termos ou querermos coisas materiais, mas tudo na proporção da nossa necessidade e da nossa possibilidade, né? Não podemos ser insaciáveis. Por que acumular tesouro aqui?
né? Precisamos ter o necessário para vivermos bem, mas não podemos dar mais valor a essas coisas que nas coisas de Deus. No mínimo igual. O ideal seria valorizar mais as coisas de Deus, não é isso? Aí vem dizendo, a providência então, diante, né, dessa busca pelo supérfluo, mesmo tendo sido inspirada a não fazer isso, a providência então nos deixa entregues a si mesmos, né, a nós mesmos. Frequentemente o homem se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Olha aí. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, ou deixa, né, sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Esse é o melhor método de aprendizado, não é? A gente sofrer as consequências, assim como o professor deixa, ou deixava pelo menos, né, que o aluno que não estudou, que foi mal na prova, ficasse em dependência. Para quê? Para que então ele se despertasse para essa necessidade do estudo, do aprendizado, para então ter o merecimento de passar de série. Então, se a gente está sofrendo alguma consequência, não reclamemos nunca. Não peçamos para Deus nos aliviar. Peçamos forças para suportar, porque a lição é que a gente precisa extrair desses momentos difíceis. E se a gente errou, calma, não podemos nos desesperar. Erramos, consertaremos, aprenderemos e não faremos mais. Essa é a lei do progresso. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Só falta isso. Mas estamos nesse caminho. O planeta está evoluindo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como já reina entre províncias de um mesmo império, no exemplo, o momentâneo supérfluo, aquilo que está sobrando para alguém, ele será a momentânea, ou suprirá, aliás, a momentânea insuficiência do outro. Sobra para um, serve para outro. E cada um terá o necessário. Não é? Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não deis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. É exatamente esse ponto. Não há nada de errado em ter os bens materiais, mas nunca podemos dar mais importância a eles do que aos espirituais. E sempre que for necessário, devemos sacrificar os nossos compromissos ligados à busca dos bens materiais pelos compromissos ou para os compromissos espirituais, né? Às vezes a gente não frequenta uma religião, não faz um estudo porque a gente está muito ocupado, né, com o trabalho. Claro que é compreensível e às vezes necessário, mas aí que está, a gente tem que avaliar. Estou deixando de fazer o que é importante espiritualmente por dar mais importância ao que é menos importante por conta da questão material, física? Né? Essa é a avaliação que Jesus nos solicita aprender. Né? A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Significa que não adianta ter regra, a gente não tem que fazer isso por obrigação. O amor, a fraternidade, a caridade tem que nascer de dentro para fora, né? Para que seja natural e seja meritório. E o Espiritismo realmente nos ajuda a compreender tudo isso. O seu estudo é fundamental. Gostaria de aproveitar e convidar você para acessar o nosso site ameparaíso.org.br. Nós temos lá vários conteúdos muito importantes para estudo, inclusive temos também um ambiente de podcast, que são áudios que a gente grava toda semana com assuntos diferentes. Temos também TV da FEB, temos a relação das casas espíritas de Paraíso,
temos a possibilidade de você, inclusive, aderir ao Clube do Livro, para receber um livro todo mês, uma obra espírita, e ao mesmo tempo com um preço melhor, né, e estará ajudando a associação que representa o Espiritismo, vamos dizer assim, em Paraíso e na região. Agradeço muito a sua participação e nos vemos em breve com outro tema. Um grande abraço. Até a próxima. Fica com Deus.